Olá, tudo bem? Você sabe construir um gráfico de impacto para poder influenciar a sua audiência? Acompanhe até o final desse vídeo e conheça 9 dicas de como construir gráficos de impacto. Meu nome é Danilo Scorzoni Ré, sou cientista de dados e esse é o Prática de Dados. Esse vídeo tem algumas dicas baseadas na minha experiência profissional, mas também algumas dicas que eu pincelei em alguns sites na internet. E eu coloquei os sites aqui na descrição desse vídeo. Assim você consegue ver com mais profundidade as dicas que esses sites estão apresentando. A dica número 1 é: conheça sua audiência. Você vai utilizar esse gráfico numa apresentação ou num relatório que será lido ou visto por outras pessoas. Entender qual que é o conhecimento dessas pessoas em relação à análise de dados e interpretação de gráficos é muito importante para que você crie um gráfico que seja fácil de ser entendido por essa sua audiência. Se você tem uma audiência mais qualificada, você pode lançar mão de alguns recursos mais avançados. Mas se for um grupo de diretores que tem um conhecimento de negócio muito alto, mas não tem um conhecimento técnico tão apurado, talvez um gráfico mais simples seja uma melhor alternativa. Aqui nesse exemplo, eu trouxe dois gráficos, um com recursos mais avançados, conforme eu falei, é um gráfico de dispersão, uma variável x e y, e aqui eu traço a linha de tendência e qual é a equação dessa reta e o R quadrado. Esse é um gráfico para uma audiência de cientista de dados, de análise de dados, porque eles sabem o que significa essa equação, o que significa um R quadrado. Mas, no geral, isso não é recomendável se você estiver falando com uma audiência não tão qualificada tecnicamente, mas muito qualificada em termos de negócio. Uma forma de simplificar esse gráfico seria simplesmente agrupar os intervalos de dados e calcular médias por intervalo. Então é o gráfico da direita. A gente ainda está mostrando a relação entre x e y, mas de uma forma mais simplificada, colocando inclusive até os rótulos de dados para que as pessoas consigam entender o que elas estão vendo. A dica número 2 é: simplifique, sempre. Com poucos elementos visuais a serem vistos no gráfico, fica mais fácil das pessoas entenderem qual é a mensagem que aquele gráfico está passando. E sempre que você pensar em adicionar um elemento visual, se pergunte: esse elemento ele adiciona a minha narrativa ou ele é só um recurso adicional que eu achei bonito para colocar ou que fica mais interessante? Se esse elemento não adiciona a sua narrativa, então a recomendação é não colocar. E nesse segundo exemplo eu trago dois gráficos novamente. Ele é um gráfico de percentuais em relação ao que os usuários de redes sociais querem das marcas. É só um exemplo bem simples. E aqui no gráfico da esquerda, eu estou utilizando um gráfico de pizza ou de rosca, nesse caso, com diferentes percentuais e cores, né? Essas cores, elas não têm significado necessariamente, até está indo contra a escala, com valores maiores em vermelho. E aqui tem também a questão da cor. O vermelho normalmente indica uma coisa ruim, o verde indica uma coisa boa, então tem que tomar cuidado com essas cores. O recomendável é o gráfico da direita, dado que a gente está falando das mesmas coisas, é a mesma série de dados, mas para diferentes categorias, você pode utilizar um gráfico de barras simples, todos na mesma cor, com o rótulo de dados em cada uma das barras. O gráfico da direita ele tem muito mais impacto. A dica número 3, ela está relacionada ao gráfico anterior também, que é: evite o uso de gráficos de pizza. O gráfico de pizza ele é bonito, muitas pessoas gostam de utilizar, mas ele não tem uma interpretação muito fácil visualmente. Mentalmente você tem que calcular os ângulos ou entender qual que é a área de cada fatia dessa pizza. E isso é muito difícil de entender proporção entre duas categorias, por exemplo. Aqui nesse exemplo eu trago a comparação de um gráfico de pizza com uma opção mais recomendável. Então, no gráfico da esquerda, basicamente uma pergunta: como você classificaria o serviço que você recebeu via redes sociais? E aí tem as categorias, né? Excelente, medíocre, ruim ou péssimo, né? O gráfico de pizza, ele não traz com muita facilidade qual que é o tamanho de cada uma dessas categorias. O gráfico da direita, ele está simplificado, onde você tem apenas uma cor, diferentes níveis dessa cor, mas apenas uma cor, e tudo dentro de uma barra só, dividido entre cada categoria. Assim você consegue ter uma ideia de proporção muito maior do que um gráfico de pizza. A dica número 4 é: em comparações, sempre faça o eixo Y começar no zero. Vamos olhar diretamente o exemplo.
Aqui eu tenho o mesmo conjunto de dados para os dois gráficos, né? Eu tenho categorias aqui A, B e C no eixo X e valores 10, 11 e 12. Não colocando o gráfico para começar no zero, a impressão que o gráfico da esquerda dá é que essas categorias são muito diferentes entre si. O A é muito baixo, o B é o médio e o C é muito alto. Só que o valor real desses números, eles são 3 números seguidos, 10, 11 e 12. Eles não são números tão diferentes entre si. E é isso que esse gráfico mostra, quando você começa ele do eixo zero. Então, sempre que você for comparar categorias diferentes, procure sempre começar o eixo Y no valor zero. A dica número 5 é: crie títulos curtos com afirmações diretas e simples. Não utilize-os para descrever o gráfico. Quando as pessoas olham um gráfico, elas têm diferentes comportamentos. Algumas vão olhar o título do gráfico primeiro, depois vão olhar os eixos, o que eles significam, e depois olhar o gráfico em si, né, o conteúdo do gráfico. Outras pessoas já gostam de ir direto para o conteúdo do gráfico para tentar entender o que está acontecendo. Se você usa os seus títulos para descrever o que o gráfico tem, como por exemplo, relação entre duas variáveis ou relação entre x e y, você está duplicando uma informação que a pessoa já está adquirindo ao olhar o gráfico. Então, automaticamente, quando ela olha o eixo x, o eixo y, ela sabe o que é, porque aquilo está especificado. Então, a oportunidade que você tem é de utilizar o título para fazer uma afirmação bem forte, bem importante sobre aquele gráfico e qual é a conclusão que você chega em relação àquele gráfico. Aqui eu trago um exemplo. Os gráficos são os mesmos, o que é diferente é apenas o título. Então, o primeiro gráfico da esquerda, ele descreve o que é o gráfico. Então, vendas entre 2010 e 2013. Então, eu tenho aqui 2010, 2011, 2012, 2013. E um insightzinho, vendas vêm aumentando ao longo do tempo. Isso é um gráfico correto, não está errado, mas o título simplesmente está descrevendo o gráfico, coisa que se a pessoa olhar para os eixos, ela já vai entender o que é. No gráfico da direita, a gente já faz uma afirmação mais precisa. Então, vendas em 2013 foram as mais altas da história. E é o que o gráfico mostra, né? A história aqui é desde 2010. Em 2013 teve a maior barra. E aí você pode até adicionar um insight extra. O crescimento em 2013 foi de 75% em relação a 2012. Essa informação, ela está no gráfico, vê o crescimento percentual de 7.000 em relação a 4.000, mas o número não existe. Então você pode dar essa informação adicional. Isso gera um gráfico de impacto muito maior. A dica número 6 é: nunca se esqueça do rótulo dos dados. E se quiser, se você utilizar, você pode até remover o eixo Y. Você pode poupar a sua audiência de ficar olhando aonde a barra termina e fazer a projeção no eixo Y, se você utilizar o rótulo de cada uma das colunas. Então, isso facilita muito a leitura e poupa esse esforço adicional da sua audiência. Nesse exemplo, eu trago o mesmo gráfico com os mesmos dados. O gráfico da esquerda não tem os rótulos, então se você ver, você tem que ficar projetando cada barra no eixo Y e ainda fazer uns cálculos de cabeça. Por exemplo, o ano de 2011, ele parece que está entre 2.000 e 4.000, parece que está no meio, parece que é 3.000. Todo esse esforço mental tira a atenção do que realmente é importante. Então, do lado direito, eu nem tenho o eixo Y aqui, porque eu coloquei o rótulo de dados em cada uma das barras. Então, em 2011, realmente, é 3.000, só que eu não tive que perder tempo para entender que em 2011 eu tive 3.000 de vendas. A dica número 7 é: cuidado com os destaques, inclua apenas os necessários. O destaque é um recurso muito interessante quando, por exemplo, você pode colocar uma flecha apontando um determinado ponto dentro do seu gráfico ou um retângulo para destacar uma determinada área do seu gráfico e um texto associado. Esses recursos são bem-vindos, mas eles são bem-vindos apenas se eles adicionam uma informação que o gráfico em si já não está trazendo. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma linha de tendência ao longo dos meses sobre vendas de morango. E no exemplo da esquerda, e no gráfico da esquerda, tem uma marcação sobre o mês de junho de que foi um mês muito bom. Junho se pareceu super doce, porque está falando de morango. É uma informação que ela é totalmente desnecessária, porque o gráfico já mostra que esse foi o ponto mais alto entre os meses. Então, esse é um tipo de anotação que não vale a pena ser utilizado. A dica número 8 é: use apenas uma cor por série de dados. Se você está utilizando apenas uma série de dados, e uma série, eu digo, é o mesmo dado para cada uma das categorias, não faz sentido você utilizar múltiplas cores. Os gráficos, normalmente, quando eles têm múltiplas cores, cada cor representa uma informação adicional. Então pode ser uma subcategoria dentro de cada categoria.
E aí a audiência vai esperar ver aquelas cores da mesma forma ao longo dos gráficos. Se você tem apenas uma série de dados, utilize apenas uma cor, que isso vai trazer mais uniformidade ao entendimento. Então aqui no exemplo, nós temos o mesmo gráfico de vendas que a gente já viu, mas a série de dados ela é apenas uma, é a receita ou o número de vendas ao longo dos anos. Eu não tenho nenhuma subcategoria aí, além do ano. Então não faz sentido utilizar múltiplas cores como no gráfico da esquerda, porque ao utilizá-la dá-se a impressão de que cada ano é uma coisa distinta entre eles. Na verdade não, cada ano é um ano, né? Então não tem diferença em relação a isso. Então o gráfico da direita, tudo em cinza, pode ser em outras cores também, da forma que você achar melhor, mas sempre numa mesma cor para cada série de dados. E a dica número 9 é ordene os seus dados pela categoria ou pelo valor. Se o seu eixo X é uma categoria dentro de uma escala Likert, por exemplo, que é aquela escala contínua, que vai, por exemplo, de um discordo totalmente até um concordo totalmente, você pode ordenar o seu eixo X dentro dessa lógica, né, do pior para o melhor. Agora, se as suas categorias do eixo X elas não têm relação entre si, você pode simplesmente ordenar pelo valor do eixo Y. Então vamos aqui para um exemplo. O lado esquerdo, as categorias elas não estão ordenadas, e do lado direito elas estão ordenadas pelo valor. Então o primeiro valor, que é o excelente, está com 45% e aí sucessivamente decrescendo. Essa é uma forma muito mais fácil, porque a audiência consegue bater o olho e ver qual que é a categoria que teve mais preferência e qual a categoria que teve menos preferência e criar esse contraste. Se você tenta observar essa informação no gráfico do lado esquerdo, você leva mais tempo para conseguir entender isso. Essas foram as 9 dicas de como construir gráficos de impacto. Se você tem alguma dica adicional que não foi coberta aqui, deixe seu comentário e a gente segue nas discussões. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal para acompanhar o nosso curso de R. Se você nunca mexeu com R antes, clica aqui nesse link do card, que é o nosso módulo básico, e compartilhe com seus amigos que estejam aprendendo a fazer análise de dados e a utilizar o R. Até o próximo vídeo. Tchau!